Então é isso, minha gente. Olá a todos aí que estão nos prestigiando aqui. Hoje a gente vai trazer aqui mais um videozinho sobre tá vindo de novo aqui pela medida provisória 936, né? Depois de alguns dias aí o governo soltou a medida provisória depois de certa hesitação. A medida provisória 936 é uma continuidade da medida provisória 927, aquela medida provisória que estabeleceu a possibilidade de antecipar férias, banco de horas, feriados e tal. Bom, gente, é sempre bom a gente deixar sempre registrado que a medida provisória é um instrumento do governo federal, né, do Poder Executivo, da Presidência da República, e, como o próprio nome diz, é um instrumento absolutamente provisório que pode ser alterado a qualquer momento, né? Então é sempre bom a gente deixar claro que isso vai alterar, né? Isso vai ser alterado, né? A vigência é absolutamente precária, então a gente tem que tomar muito cuidado na aplicação, até porque ela está sujeita aí a decisões judiciais, está sujeita a muita coisa que pode mudar, né? O nosso objetivo aqui é tentar ajudar, né? Tentar ajudar aí todo mundo que tem interesse na aplicação. É um instrumento absolutamente importante, né? Todo mundo tem que conhecer ele bem. E como eu passei aí no texto escrito, é um documento de alto conteúdo técnico, né? Então é importante que a análise seja feita não só pelo empresário, pelo empregador, mas também pelos que o assessoram, né? É muito importante o empregador deixar claro que o contador, o advogado que o assessora tem que analisar ele para aplicar caso a caso. Bom, estou gravando esse vídeo aqui, são exatamente 11h15 do dia 2 de abril. Claro que a qualquer momento ele pode ser alterado, como aconteceu com a 927, né, que no mesmo dia sofreu alteração pela Presidência da República, né? Então isso pode acontecer a qualquer momento, né? E isso é bom deixar sempre registrado. Então vamos lá, o que essa medida provisória 936 quer? Ela quer criar um plano emergencial de combate, né? Na verdade, é um plano emergencial para manutenção de emprego e renda do trabalhador, né? A ideia é buscar medidas, de trazer medidas, melhor dizendo, que possam reduzir o impacto da pandemia do Covid-19 no meio ambiente de trabalho, né? Obviamente que não tem nenhum ramo do direito que é mais atingido por uma situação de calamidade pública do que o direito do trabalho, né? Então isso é um negócio muito bacana, né? Quando se fala do ponto de vista jurídico, né? Quando se fala em impacto, o impacto imediato no direito do trabalho ele é evidente, né? Então a vigência disso é imediata e as implicações são imediatas. Então o que ela faz, essa MP? Basicamente, ela abre duas possibilidades, né? Ela abre a possibilidade de reduzir a carga horária e os salários do trabalhador e a possibilidade de suspender os contratos de trabalho, uma medida que a gente conhece no meio jurídico como layoff, né? Gente, é muito importante dizer o seguinte, toda vez que se fala em suspensão de contrato de trabalho, eu tô falando em suspensão de salário, né? Então, é suspensão dos contratos e do próprio salário do trabalhador, ele deixa de receber salário. Então, eu suspendo os contratos de trabalho e suspendo o salário do trabalhador, certo? Então, o que é a contrapartida do governo nisso aqui? Porque, veja bem, quando eu reduzo o salário, reduzo carga horária e suspendo o contrato sem recebimento de salário, o que vai acontecer com o trabalhador? Obviamente que o trabalhador vai ficar vai perder renda, né? E o governo ele estabelece contrapartidas para isso, né? Como era de se esperar, o que não tinha na 927, eu tenho na 936. É o governo criando um benefício assistencial ao trabalhador para tentar preservar um mínimo de renda para esse trabalhador para ele poder sobreviver. Porque seria muito simples o governo permitir que o patrão suspendesse o contrato, o empregado deixasse de receber o salário e o salário não fosse pago, e aí esse trabalhador iria viver do quê? Né? Lembrando, gente, que isso aqui é um benefício só para trabalhador de carteira assinada. Né? O governo ainda está sancionando uma lei para o trabalhador informal, né? Para o autônomo. Isso aqui é para o trabalhador de carteira assinada. Mas vamos lá, olha só. O que a MP fala? Então, ela cria esse benefício, ele autoriza essa redução de salário, ela suspende os contratos de trabalho, mas estabelece condições para isso. O que ele fala? Que deverá ser feito um acordo
esse acordo poderá ser individual ou coletivo, a gente vai ver isso ali de forma bem detalhada, né? E, de imediato, o empregador vai ter que informar o governo, né, através de um meio que o governo ainda vai soltar, de que a suspensão do contrato ou da jornada, para que em até 30 dias o governo venha viabilizar o pagamento de um benefício ao trabalhador. Então, veja bem, o que vai acontecer? O patrão vai chamar o empregado, ou vai chamar o sindicato do empregado, vai celebrar o acordo com ele, vai definir se vai suspender o contrato ou reduzir o salário e redução de jornada, e vai viabilizar o pagamento de benefício. Quem vai pagar o benefício é o governo, tá? Diretamente ao trabalhador. Não vai passar para a empresa, não vai passar pela empresa. A obrigação da empresa, a obrigação do empregador é de simplesmente comunicar. Só que esse simplesmente comunicar gera uma sanção, se o patrão não fizer. Se o patrão não fizer a informação, ele vai responder pela remuneração integral do trabalhador, né, pelo fato de não ter informado. Então, não é simplesmente fazer o acordo, é fazer o acordo e informar. Mas vamos lá, esse benefício é de quanto? Veja bem, gente, o benefício assistencial, ele vai ser pago com base no valor que o empregado teria direito de receber se ele fosse receber seguro-desemprego. Então, veja bem, todo mundo sabe que o valor de seguro-desemprego não é o valor do salário do empregado, né? Existe uma diferença disso. Então, a base de cálculo do seguro-desemprego é que vai gerar o benefício para o trabalhador. Aqui, de antemão, a gente já avisa, vai ter queda na renda do trabalhador, porque o valor do seguro-desemprego, ele tem tabelas, certo? E aí, ele vai receber o preço da tabela. Bom, no caso de suspensão do contrato de trabalho, o empregado vai receber 100% do que ele teria de direito de receber se ele fosse receber seguro-desemprego, certo? Nas empresas que faturam mais de 4 milhões e 800 por ano, né, a empresa vai pagar 30% da remuneração do trabalhador e 70% do valor do seguro-desemprego, quem vai pagar é o governo. Então, veja bem, eu só posso suspender totalmente o pagamento de salário do trabalhador nas empresas cujo faturamento seja inferior a 4 milhões e 800 mil reais por ano. Para as empresas que têm faturamento superior a isso, eu vou manter 30% da remuneração dele, ele não vai trabalhar, certo? E o governo vai pagar 70% do benefício do seguro-desemprego para ele, certo? Já no caso de redução salarial, a gente vai aplicar o percentual de redução com o percentual de benefício. Então, veja bem, se o empregado tiver o salário dele reduzido em 25%, certo? Ele vai receber 25% do valor do seguro-desemprego do governo. Se ele tiver uma redução de 50%, ele vai receber 50% do patrão e 50% do governo. Se ele tiver uma redução de 70%, ele vai receber 30% do patrão e 70% do governo. Lembrando, mais uma vez, o que ele vai receber do governo é a base de cálculo do seguro-desemprego. O que ele vai receber do patrão é a base de cálculo do salário. Então, no caso de 50%, recebe 50% do salário do patrão e 50% do seguro-desemprego do governo. No caso de reduzir em 70%, ele vai receber 30% do salário do patrão e 70% do seguro-desemprego do governo. E por aí vai, tá? Fernando, como que vai acontecer isso? O governo ainda não soltou, tá? Ele não soltou ainda a regulamentação direta de como que vai se inscrever, como que vai receber, se vai ser na Caixa Econômica, se vai ser na maquininha de cartão de crédito, igual estão se falando, se vai sair na casa lotérica, ainda não dá para saber. Mas o que o governo soltou é que o empregado vai ter direito a esse benefício, certo? Bom, para os empregados que já têm um cargo público comissionado, quer dizer, os empregados que têm cargo na prefeitura, no governo, cargo comissionado, quer dizer, cargo de confiança, eles não têm direito ao benefício, certo? E para aqueles empregados que estejam em gozo de benefício previdenciário, aposentadoria, auxílio-doença, eles também não têm direito ao benefício, por mais que tenham um contrato de trabalho. Se o cara já é aposentado, se o cidadão já é aposentado, ele não tem direito ao benefício, ok? Então, vamos lá. Então, outra coisa, se o cidadão tiver 2 vínculos de emprego, o que pode acontecer, eu tenho 2 contratos de trabalho, certo? Ele vai receber proporcionalmente de cada vínculo, certo? Se um deles estiver suspenso e o outro reduzido, ele recebe um benefício suspenso de um e um benefício reduzido do outro, tá certo? Tá vendo, gente? É um negócio realmente técnico, né? É um negócio que não é fácil, muito fácil de entender. A gente está tentando, como diz,
dar uma didatizada aqui, né? Mas não é fácil, né? É um negócio bem técnico mesmo. Então vamos lá. Então o que o governo autoriza fazer com redução de jornada? Só deixar claro, gente, que muita gente faz errado, mas eu não posso reduzir salário de empregado. Ponto. Ah, Fernando, eu posso reduzir para reduzir a jornada? Via de regra, não. Emergencialmente, o governo está autorizando eu reduzir a jornada e reduzir o salário. Mas isso é extraordinário. O patrão que faz isso antes da MP, ou que fez isso antes da MP, ele fez errado, certo? Com a MP eu posso fazer. Acabou a vigência da MP, também não posso fazer mais. Então, extraordinariamente, o governo está autorizando você reduzir o salário proporcionalmente à jornada. Isso quer dizer o quê? O valor do salário dele por hora continua o mesmo, certo? Então, se o cidadão trabalha 40 horas por semana e eu reduzo 10 horas, ele vai receber 3/4 do que ele recebia, quer dizer, 25% a menos. Se o cidadão recebia 40 horas, eu reduzo a jornada dele para 20 horas, ele vai continuar recebendo proporcionalmente a 20 horas. Então, a MP é clara, eu não reduzo o salário hora, certo? O salário hora continua sendo o mesmo. Quer dizer, em tese, isso não dá prejuízo ao empregado. Perfeito? Bom, os percentuais de redução que a lei prevê é de 25%, 50% ou 70%, tanto no salário quanto na jornada. Se eu quiser reduzir o salário do empregado em 70%, eu tenho que reduzir 70% da jornada. Se eu quiser reduzir em 50%, eu tenho que reduzir 50% da jornada. Certo? No caso da calamidade pública acabar de uma hora para outra, também fica suspensa a MP e o trabalhador volta ao normal. Certo? Eu não posso reduzir agora e continuar com essa redução indefinidamente, não. O dia que a calamidade pública acabar, eu volto para a normalidade, o empregado volta para a jornada normal dele, para o salário normal dele. Certo? Isso tem que ficar muito bem entendido. Bom, a outra situação é a suspensão total do contrato de trabalho. Bom, como eu já disse, né, vou repetir, suspende o contrato, suspende o salário. Perfeito? Só mantém o salário para aquelas empresas que faturam mais de 4.800.000 por ano. Que aí eu, empregador, tenho que manter 30% da remuneração. Perfeito? Por isso é que é muito importante conversar com o contador. Veja bem, a MP não fala em lucro, ela fala em faturamento. Se a minha empresa fatura mais de 4.800.000, eu tenho que manter o empregado ganhando 30%, mesmo sem trabalhar. Perfeito? Então vamos lá. Bom, essa suspensão ela é de até 60 dias, sendo que ela pode ser fracionada em 2 períodos de 30. Então, eu não tenho certeza se eu vou ficar 60 dias parado. O que eu faço? Eu vou lá, suspendo o contrato por 30, depois suspendo novamente por mais 30. Aí eu posso fazer isso, certo? Bom, durante o pedido de suspensão, os benefícios pagos por empregado têm que ser mantidos. Então, eu vou manter vale alimentação, por exemplo, eu vou manter plano de saúde e os outros benefícios. O que é benefício, gente? É aquilo que não tem previsão na CLT, certo? É aquilo que o patrão faz ou por força da convenção coletiva ou porque ele quer fazer. Então, o benefício ele tem que ser mantido, tá? O que eu vou suspender é o salário. Bom, imediatamente cessada a calamidade pública, o contrato volta a vigorar, quer dizer, acaba a suspensão, certo? Isso é muito importante também. Acabou a calamidade pública daqui 15 dias, tomara que acabe daqui 10 dias, enfim, quanto mais rápido voltar, melhor, aí eu acabo com a suspensão do contrato, certo? Então tá bom. Ó, bem diferente, viu, gente? Suspensão é uma coisa, redução é outra, tá certo? Bom, Fernando, mas eu, patrão, acho que é muito injusto o empregado ficar sem receber e eu quero pagar alguma coisa para ele, enfim, né? Eu posso fazer isso, aliás, é recomendável que se faça isso, porque ninguém consegue ficar sem trabalhar, ninguém consegue ficar sem receber, não é isso? Quer dizer, até sem trabalhar o pessoal fica, mas sem receber não dá, né, gente? Como é que vai sobreviver? Como é que vai pagar as contas? Não é isso? Então, veja bem, o patrão, por mera liberalidade, ele pode definir com o empregado. Eu vou pagar 100, 200, 300, 500, 1.000, enfim. Você define com o empregado o que você vai pagar para ele no período de suspensão. O que é importante saber? Essa liberalidade, esse benefício que eu vou pagar, ele não vai sofrer incidência nem de INSS, nem de fundo de garantia, né? Por exemplo, e nem vai ser base de cálculo para os demais direitos trabalhistas, tá? Então, é uma indenização que eu vou pagar para o empregado porque eu quero pagar, tá? E o bacana disso é que ele vai ser excluído da base de cálculo da empresa para fins de apuração de imposto de renda da pessoa jurídica. Então, o pessoal aí que é ligado a essa área aí sabe que isso faz uma diferença bem significante, né? Resumindo, esse valor que eu pago por liberalidade, ele não integra o salário para qualquer fim, tá? Bom,
Durante o período em que o empregado está com o contrato suspenso ou em que haja redução salarial, o empregado não pode ser dispensado sem justa causa. E essa estabilidade do empregado ela vai perdurar pelo período sequencial equivalente. Quer dizer o seguinte, Fernando, fiquei 60 dias de contrato suspenso. Acabou a suspensão, ele tem 60 dias de estabilidade. Eu não posso mandar ele embora. Certo? Isso é muito importante, tá? Isso tem que ser muito bem planejado. Se eu colocar o cara de contrato suspenso agora, eu tenho que ficar com ele, depois que cessada a suspensão, pelo período equivalente em que ele ficou com o contrato suspenso. Uma pergunta que tem muita gente fazendo. Fernando, existe alguma proibição na lei de mandar o empregado embora agora? Não tem. Tá? O governo não soltou nenhuma medida de proibição de dispensa sem justa causa. Então, a dispensa pode acontecer. Claro que o patrão tem que analisar se isso é conveniente ou não para ele. Tá? Fernando, mas tá bom, o empregado ele está com o contrato, ele está estável, mas eu preciso mandar ele embora porque eu não posso manter esse cara. O que eu tenho que fazer? Aí a MP ela trabalha com uma tabela de indenização. Por exemplo, um empregado que ficou com o contrato suspenso, sem receber salário, né, eu tenho que indenizar ele 100% do período de estabilidade. Né? Ou, por um empregado que teve redução de 50% no salário, eu pago para ele 75% do que ele iria receber durante a estabilidade. Né? Então, tem uma tabela lá na MP que fala isso de forma muito clara. Tá? Veja bem, gente, se o empregado pedir demissão ou for mandado embora por justa causa, ele não tem estabilidade. É a regra normal, né, de todo empregado estável. Tá? Também está lá na MP. Bom, vamos lá. Fernando, mas o que eu preciso fazer para reduzir a jornada ou suspender o contrato? Bom, todos os casos de suspensão ou de redução eu posso fazer via sindicato. Tá? O que não me parece muito fácil, porque tem que ser tudo muito rápido. Né? Você pegar isso e de uma hora para outra negociar com o sindicato não é uma coisa fácil de acontecer. Né? Teria que ser assim, de hoje para amanhã, porque a gente já está aí dia 2 de abril. Né? Bom, as reduções salariais menores de 25%, a MP ela deixa claro que pode acontecer, mas aí o empregado não tem direito ao benefício. Então eu vou reduzir 10% do salário e 10% da jornada. Isso não vai gerar direito ao benefício. E aí ele também estabelece os percentuais do benefício de acordo com o percentual de redução, né? De 25, 50, 70, como eu já falei ali atrás, né? E eu posso, a lei me estabelece a possibilidade de fazer acordos individuais do trabalhador, tanto para suspender o contrato, quanto para reduzir. Uma coisa a deixar bem clara, gente, não adianta, não existe pegadinha, não existe ninguém bobo nesse mundo mais, é absolutamente necessário que a conversa com o trabalhador seja muito franca, né? E que efetivamente haja um acordo e não uma imposição. Né? A imposição ela pode ser objeto de punição por parte do Ministério Público e do próprio Ministério da Economia. Né? Então, não se recomenda de forma alguma isso, até porque isso é absolutamente desumano. Né? Então, é importante negociar com o trabalhador. Então, veja bem, com quem que eu posso negociar diretamente? Para o trabalhador que ganha até R$ 3.135, é o que está na MP, ou para aqueles trabalhadores que recebem o dobro do teto da Previdência, né? E têm curso superior. Então, quer dizer, isso a lei já previa, aliás, tá? Essa do dobro do teto. Agora, o diferencial é esse aqui, ó, o empregado que recebe o dobro do teto da Previdência. Perfeito? Bom, para os demais trabalhadores, eu não posso fazer senão através do sindicato. Então, para quem ganha entre 335 e aproximadamente 12 mil reais, eu necessariamente preciso do aval do sindicato para poder suspender o contrato ou reduzir o salário, certo? Com exceção da redução de salário e de jornada de 25%. Então, eu não posso simplesmente falar assim, empregado, a partir de hoje você está com o seu contrato suspenso. Não, ele tem que concordar. Eu tenho que chamar com ele e negociar essa suspensão do contrato. Tem que expor para ele as dificuldades que a empresa está sofrendo, né? Explicar, isso obviamente que é para as empresas que estão paradas, né? Se a empresa que não está parada, ela não tem interesse na suspensão, ela tem que produzir. Né? As empresas que estão paradas, acaba que não tem outra opção, né? Porque ela não vai pagar o empregado sem trabalhar, quer dizer, não é que ela não vai pagar, ela não tem condição nenhuma de pagar, certo? Então, gente, tá vendo? É bastante complexa a situação, não é fácil, né? Eu vou postar eu estou postando agora
né, no canal no YouTube. Acho importante todo mundo ficar bem atento a tudo isso aqui, ficar atento às notícias, porque isso vai sendo alterado, tá? E eu creio que é uma medida necessária. Pela primeira vez a gente está vendo o governo, como diz, pôr a mão no bolso para ajudar o patrão a pagar a conta, né, pela primeira vez durante essa crise. E eu acho que agora a coisa tende a ficar um pouco mais segura, né? Vamos aguardar aí os acontecimentos, né? Vamos ficar atento e a gente vai conversando, tá certo? Vamos ter bastante calma, tudo vai passar, tudo vai ficar bem, né? Vamos fazer assim. Grande abraço a todos. Vamos com Deus, gente. Abraço.